Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar intuitivamente o que é o limite de uma função e a gente vai calcular alguns exemplos para que vocês percebam como, de modo simples, a gente pode calcular uma grande quantidade de limites de função. Então, para começar, eu vou falar para vocês a ideia, a dica que você tem que fazer o primeiro passo para tentar determinar o limite de uma função. Por exemplo, aqui eu tenho a função f de x igual a x² menos 4 dividido por x menos 2 quando x se aproxima do 2. Primeira coisa que você tem que tentar fazer é substituir o 2 na sua expressão. Então, ficaria 2 ao quadrado menos 4 dividido por quanto? 2 menos 2. Isso aqui deu 0 em cima, 0 embaixo. Isso é uma indeterminação. Se você assistiu ao nosso vídeo anterior sobre a ideia intuitiva do limite, você sabe o que isso significa. A gente tem que fazer algum outro recurso para calcular o valor do limite, e em geral esse recurso é o quê? É a fatoração. Ou seja, pessoal, eu vou pegar aqui a minha função e vou reescrevê-la de uma outra maneira. No caso aqui, como eu tenho dois termos e eu tenho uma subtração aqui e eu tenho um dos números ao quadrado, eu posso lembrar que isso daqui é uma diferença entre dois quadrados. Isto é, a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever como sendo a mais b vezes quem? A menos b. E se eu faço isso, como é que ficaria então? Raiz quadrada do x² é x. Raiz quadrada do 4 é 2. Então, é x mais 2 vezes quem? X menos 2. Tudo isso dividido por quem? Por x menos 2, quando x se aproxima do 2. Bom, pessoal, quando você faz isso, ou seja, quando você fatora, você faz isso justamente para simplificar. Então, o que sobraria para a gente? Limite de x mais 2 quando x se aproxima do 2. Aí, o que você faz? Tenta substituir de novo. Se você substituir aqui, vai ficar 2 mais 2, que dá quanto? Dá 4. Como 4 é um número bonito, então ficaria 2 mais 2, que deu quanto? Deu 4. Ou seja, pessoal, eu digo que o limite de quem? De x² menos 4 dividido por x menos 2, quando x se aproxima do 2, isso aqui dá quanto como resultado? 4, tá bom? Embora a minha função não esteja definida no ponto 2, eu consigo calcular o limite, que o resultado é 4. Porque você tem que lembrar que a ideia de limite é um conceito que, local, aqui, aproximado, eu quero saber o que acontece próximo do 2. Cada vez que o meu número x está próximo do 2, a minha função estará próxima de quem? Do número 4. Beleza, pessoal? É isso. Vamos para mais um exemplo. Bom, pessoal, este aqui, a gente tem o seguinte. Qual é o limite de x² mais x dividido por x quando x se aproxima do zero? Mais uma vez, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é calcular a função no ponto que você quer o limite. Eu quero no ponto 0, então eu vou substituir todo mundo por 0. Então, ficaria 0 ao quadrado mais 0 dividido por 0, que deu 0 sobre 0. Mais uma vez, nós tivemos uma indeterminação. Então, eu preciso buscar alguma estratégia. Neste exemplo aqui, a gente tem o seguinte, ó, x² mais x dividido por x. Eu posso, então, observar que, como aqui eu não tenho uma subtração, então não dá para fazer a mesma coisa que a gente fez, ou seja, não é uma diferença entre dois quadrados. Porém, pessoal, se você observar, no numerador eu tenho x em comum, então eu posso deixar ele em evidência. Então, ficaria limite de quem? De um x. Aí você abre o parênteses. X vezes quanto que dá x²? X. Como aqui é mais, sinalzinho de mais. X vezes quanto que dá x? 1. Então, ficou x vezes x mais 1 dividido por x quando x se aproxima do zero. Aqui, pessoal, o que acontece? Se você quer saber se você fez uma fatoração correta, faça a distributiva. Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 dá x. Então, como já está fatorado, agora eu posso simplificar e vai sobrar para mim o quê? Limite de x mais 1 quando x se aproxima do zero. Observe que se você substituir agora o x por 0, vai ficar 0 mais 1, que dá quanto? Que dá 1. Como eu cheguei num valor numérico, então esse limite será igual a 1. E eu digo, então, que o limite de x² mais x
dividido por x. Quando x se aproxima do zero, é igual a quanto? É igual a 1. Então, pessoal, a estratégia não muda muito. Você tem que fazer o seguinte, tenta fazer uma substituição. Se não der a verdade, ou seja, se der uma indeterminação ou algo do tipo, o que a gente faz? Fatora, põe em evidência, tenta simplificar. Conseguiu simplificar? Substitui de novo. Se der um número, esse número é o resultado do nosso limite. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro exemplo aqui desse vídeo, e ele é o seguinte, eu quero calcular o limite de x² mais x dividido por x mais 3 quando x se aproxima do 2. Como você já está acostumado, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é substituir. Então, ficaria o quê? 2² mais 2 dividido por 2 mais 3. 2² é 4, 4 mais 2 é o quê? Dá 6, certo? 6 dividido por 2 mais 3, que é igual a quanto? 5. Então, minha resposta deu 6 sobre 5. Observe que você não encontrou nenhuma indeterminação. Ou seja, pessoal, esse valor que você acaba de encontrar, 6 dividido por 5, será a resposta para o seu limite. Então, ou seja, nem todas as frações, né, nem todos os limites na forma de fração, você precisa o quê? Fatorar. Esse aqui já te deu uma resposta direta, então ele será o resultado do seu limite. Ok, pessoal, vamos para o nosso último exemplo. Bom, pessoal, este aqui, o nosso último exemplo, nós temos o seguinte. Limite de x² menos 4x mais 4 dividido por x menos 2, também quando x se aproxima do 2. Se eu substituir, vai ficar 2² menos 4 vezes 2 mais 4. Tudo isso dividido por 2 menos 2. Observe que aqui embaixo, pessoal, já deu sobre zero. Então, você não precisa nem saber, nem precisa nem se preocupar com o que vai dar lá em cima. Aqui vai ficar 4. 4 vezes 2 vai dar 8, então vai ficar 4 menos 8, que dá menos 4 mais 4 é zero também. Ou seja, novamente uma indeterminação. Só que agora aqui em cima você não tem dois termos, isso não é uma diferença entre dois quadrados. Isso daqui é um trinômio, trinômio vem de 3. 3 o quê? 3 termos. E aqui a gente tem uma fração, uma fatoração diferente para a gente aprender. Então, como que é? Você vai manter lá, limite. Aqui, pessoal, você tem 3 termos. A ideia é você lembrar dos produtos notáveis. A mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado, que é igual ao quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se o sinal for menos, a única coisa é que o meinho aqui vai ficar menos. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quê? Quadrado do segundo. Aqui eu já adiantei algumas coisas para vocês. Se você substituir aqui o x por 2, você vai chegar em 0 sobre 0. E aí é uma indeterminação, você precisa então fatorar, você precisa descobrir uma maneira de fatorar. Então aqui, pessoal, qual que é a estratégia? Você pegar os termos das pontas e tirar a raiz quadrada. Sempre pensar na raiz quadrada. Então o que vai acontecer? A raiz quadrada do x² dá x. E a raiz quadrada do 4 dá 2. Então, agora eu preciso verificar se o termo do meio bate. E para verificar se o termo do meio bate, você sempre tem que pensar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2 dá o quê? 4x, que é exatamente o que eu tenho aqui. Isto é, a sua fatoração está correta. Então, o que você vai ter? Limite de x menos 2 ao quadrado dividido por x menos 2, quando x se aproxima de quem? Do 2. E aí, pessoal, você tem duas parcelas em cima e uma embaixo. Na hora que você cancelar, vai sobrar uma parcela em cima, então vai ficar o limite de x menos 2, quando x se aproxima do 2. E se você substituir aqui, vai ficar 2 menos 2, que dá quanto? Dá 0. 0 não é indeterminado, 0 é um número. Então, ou seja, o limite da sua função, isto é, limite de x² menos 4x mais 4 dividido por x menos 2, quando x se aproxima do 2, é igual a quanto? 0. E é isso que a gente tem. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre cálculo de limite, limite de uma função. Foram exemplos bastante simples que a gente precisou ou substituir e já obter o resultado, ou substituir e fazer uma fatoração. Tudo bem? É isso que a gente tem. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.